foi regulamentado pelo Estado de São Paulo como tratar esse assunto especificamente, ou seja, como deve ser escriturado o documento fiscal e como deve ser apropriado esse crédito de ICMS relacionado às aquisições de empresas optantes do Simples Nacional. Então, é sobre isso que nós vamos discutir, então, durante a nossa pequena jornada que inicia-se agora. Bom, antes de nós entrarmos no mérito em relação a como que o Estado se posicionou, o Estado esse de São Paulo, nós temos que trazer à baila a Resolução 140 de 2018, que está abrigado no seu artigo 60, especialmente no parágrafo 5º, isto é, resolução federal que dispõe sobre as regras de creditamento quando, então, uma empresa optante do Simples Nacional, ela fornece, possibilita, demonstra que quem está adquirindo tem a possibilidade de aproveitamento de crédito a quem está adquirindo essa mercadoria, seja para industrialização, ou seja, uma matéria-prima, ou para revenda, comercialização. No artigo 60, diz o seguinte, claramente, permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de. Obviamente, cada operação vai ser demonstrado qual é o valor do ICMS que essa empresa optante do Simples está repassando para uma empresa que está apurando no que nós chamamos de regime normal. E aqui também deve ser correspondente à coalíquota. Como vocês sabem, no regime simplificado, Simples Nacional, ele é definido através de uma carga tributária unificada, onde é, em regra, recolhido por meio do DAS. Mas o DAS, ele contempla o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, o ICMS e o CPP. Ocorre que tudo isso nós temos uma única alíquota. Contudo, há um percentual específico que essa empresa, ela, então, contribui referente ao ICMS. E é este percentual que está sendo mencionado, então, no artigo 60. Dentro dessa perspectiva, ele demonstra que essa empresa optante do Simples, no parágrafo 5º, diz que o valor correspondente ao crédito e à alíquota deverão ser informados nos campos próprios do documento fiscal eletrônico. Então, quando ele chama atenção campos próprios, vocês perceberão que, no decorrer do que nós vamos discutir aqui, eu vou inclusive demonstrar dentro do arquivo XML qual é esse campo que está sendo falado. Mas, durante bastante tempo, enquanto não tínhamos um layout adequado, que tivéssemos, então, tags, campos, dentro do arquivo XML que tivesse esta informação clara, as pessoas colocavam esse valor referente tanto ao valor de ICMS, bem como ao percentual, em dados adicionais. Mas veja, é expressivo a citar, é taxativo, eu diria. Campos próprios. Então, existe campos próprios do arquivo XML, que é para ser feito, então, a análise deste aproveitamento de crédito. E recente publicação por meio do decreto 67.975 de 2023, aqui foi algo que trouxe, embora já tivéssemos soluções de consultas antes desse decreto que foi publicado, que deixou claro que só poderia, então, apropriar crédito por meio de campos próprios, mas o decreto teve o objetivo, então, de cristalizar o assunto, ou seja, encerrar e demonstrar de fato. O que esse decreto traz em ordem prática? Aqui deixa nós ciente que é o valor a ser apropriado a título de crédito de ICMS relativamente ao documento fiscal recebido de contribuinte optante do Simples Nacional é aquele indicado em campo próprio do documento fiscal. E aqui ainda cita um ponto importante que anteriormente o valor do imposto correspondia
aqueles demonstrados em informações complementares no corpo da nota. Isso não mais é possível. Não há espaço para que assim você venha tomar crédito levando em consideração aqueles valores que estejam dispostos em informações complementares. Ou seja, este decreto publicado em São Paulo em 2023 deixa claro que não há mais espaço para isso. Então, nós temos que estar atentos em relação a esta dinâmica. Após essa publicação, o que nós temos é o seguinte: no regulamento, sim, de São Paulo, da ICMS, houve uma atualização, na medida que o decreto demonstrado na etapa anterior, que foi esse decreto, ele foi incorporado exatamente nesta parte, como vocês podem perceber. Então, este inciso, que é o inciso 11, sofreu adaptações, mudanças, porque foi alterado por meio desse decreto, que seus efeitos se dão a partir do dia 22/9/23, ou seja, na data que foi publicada o decreto. E ele deixa novamente em evidência que é o seguinte, que o valor do imposto indicado no campo próprio do documento relativo à mercadoria adquirida de contribuinte do Simples Nacional. Portanto, o que nós temos que tomar nota agora é que só pode tomar créditos relacionados a uma aquisição para industrialização ou para comercialização oriunda de uma empresa optante do Simples Nacional, desde que esteja nos campos próprios. A resolução federal do Simples Nacional ela já cita que é sobre campo próprio. Portanto, assim demonstrando de que esse campo próprio, uma vez que o arquivo XML já possui essa informação, nós podemos subentender que isso aplicaria para todos os estados, essa regra levando em consideração. Então, é um ponto bem importante para que assim a gente possa estar ciente sobre essas perspectivas. Então, o assunto ainda assim já foi discutido em 2022, ou seja, antes da publicação daquele decreto que foi publicado em 2023. Inclusive, aqui novamente deixa claro de que na interpretação, inclusive no ato do preenchimento da FD contribuições, os contribuintes, aqui assim mencionado no item 7.1, deixa claro que na AFD o valor a ser demonstrado deve ser considerados os registros a partir do C100, C170, C190, aqui listados para ficar mais claro para vocês. Então, observe, se eu receber um documento de uma empresa que é optante do Simples Nacional, hipoteticamente, eu adquiri a título de matéria-prima para eu utilizar no meu processo produtivo, eu tenho que checar esse documento fiscal, aonde, observe, qual é o valor do ICMS que eu tenho destacado em campo próprio no arquivo XML. O valor aqui que está sendo demonstrado é o valor de R$ 1,98. Qual é o valor da base de cálculo? O valor da base de cálculo é, de fato, o valor dos produtos. E como é que fica o registro C170, que é o detalhamento do item ou dos itens? Neste caso, aqui fica claro. Quantidade dos itens, que nesse caso eu tive, foi 120. Qual é o valor total do item? 144. Qual é a base de cálculo? A mesma do valor dos produtos. Qual é o percentual desta ocorrência? 1,38 é este valor que foi demonstrado em documento fiscal, arquivo XML, que me permite a este aproveitamento. Ou seja, a base de cálculo vezes essa alíquota, eu tenho que chegar, obviamente, ao valor de 1,98. Isso está sendo demonstrado no arquivo XML, onde eu recebi esse documento. Portanto, eu reproduzo desta forma. E para fechar o lançamento, no registro C190, eu vou reproduzir qual a alíquota que eu utilizei, o valor da operação, a base de cálculo e o valor do ICMS. Este é o papel que precisa ser feito. Nada relacionado a ajustes.
Você vai escriturar esse documento fiscal e tomar créditos dentro do bloco C. Como vocês podem observar, a solução de consulta, aqui expressa em 2022, ela foi específica. Eu reproduzo. Item 7.1. Na escrituração fiscal digital EFD, o valor desse crédito deve ser informado no registro C100 e seus filhos. Quais filhos? Que seria aqui demonstrado. C100, C170 e C190. Esses são seus filhos. E assim você demonstra esses resultados na EFD Contribuições. Esta é a dinâmica.